Olá, boa noite. Você não está na antena errada, você não está no sinal errado, não tá, sei lá, não sei onde tu tá, na real, tu tá no churrasquinho de gato. E a gente queria te desejar primeiramente uma boa noite, porque é boa noite para nós, e bom dia, boa tarde, boa noite para ti também. A gente está de volta para o episódio 5 aí da segunda temporada. Eu acho que é o 5, né, Rodrigo? Isso aí, isso aí. Tô bem perdido hoje, não dá bola, mas o seguinte, eu gostaria primeiro de falar que as nossas redes sociais são churrasquinho de gato podcast@gmail.com, nosso e-mail, e @churrasquinho de gato podcast no Instagram. Então, esses são os lugares que você pode nos encontrar e interagir com a gente, trocar ideia. Temos canal no YouTube e temos também acesso às melhores plataformas aí de streaming de áudio, tá? Ah, bem, primeiro eu vou apresentar o meu grande amigo, parceiro da vida, compadre e tudo mais. Seja bem-vindo, uma boa noite, Rodrigo. Fala, Diegão. Fala, pessoal. Tudo certo? Espero que estejam todos bem aí. Bom, pessoal, seguinte. Primeiro, uma questão que eu vim trazer rapidinho, que o Josias aí, que é nosso parceiraço, deu um toque. Ele perguntou, bah, Diego, dá uma explicada aí no próximo podcast o que se trata o MEI e qual é a diferença dele, do MEI para o CNPJ. Bom, a gente pode trazer isso rapidinho, isso foi abordado no episódio 5 da primeira temporada, mas aproveitando a sugestão do nosso amigo, é importante trazer a questão que o MEI ele é um microempreendedor individual e ele possui CNPJ. Inclusive, esse CNPJ ele é gerado automaticamente, direto pela internet, quando você faz o cadastro lá no portal do empreendedor. Então, uma coisa muito fácil de fazer. A questão depois do MEI é só coisas inerentes à atividade. Daqui a pouco precisa de um alvará, precisa de alguma coisa. Geralmente o alvará é extremamente necessário. Você tem que ir atrás da sala do empreendedor, tem que ver quem atende na tua cidade, geralmente a Secretaria da Fazenda. E às vezes eles têm um espaço. Aqui em Rio Grande é a sala do empreendedor. Eu não sei bem como é que chama aí em Pelotas, Rodrigo. Eu acho que é também. Eu acho É. que é meio padronizado. Então, o MEI basicamente ele é um CNPJ, só que ele é um microempreendedor individual que pode contar no máximo com um colaborador. Então, essa é a diferença maior do MEI para os outros empresários. E a limitação de faturamento, que ele pode chegar até em torno de R$ 8.000 por mês, se eu não me engano, né, Rodrigo? E Não no quero ano te corrigir, mas eu acho que é 6. 6, Eu tá, acho que é 6. beleza. Eu sei que é até 84 mil no ano, se eu não me engano. Então, acho que é 7 vezes 12. Mas assim, o Rodrigo deve estar dando uma conferida aí. Eu vou seguir falando e a diferença principal do MEI é que ele é um microempreendedor individual com colaborador e restrição de faturamento e imposto, né? A DAS do MEI é fixa, é em torno de 50 a R$ 60 por mês. Isso pode ser reajustado ano a ano, mas essa é a vantagem principal do MEI. Fala, Rodrigo. Isso aí, para confirmar a informação, eles são R$ 81.000 por ano, o que dá 6.750 por mês. Perfeito. E então esse cara aí, o MEI, ele fica restrito pelo limite de faturamento dele. Então, se o MEI chegar até esses. Se ele queimar os 6.750 no mês, ele pode queimar, se eu não me engano, até por uns 3 meses. E depois que ele passar disso, talvez ele precise de um enquadramento em uma outra categoria. Depois, como a gente falou lá no episódio 5, temos o empresário individual, que é uma empresa de uma pessoa só. Temos a empresa limitada, que é de mais de um sócio, né? Diego, Oi, só tô para te deixar ouvindo. um parênteses assim que é relevante, na verdade o limite do valor ele é por ano, então é 81 por ano. Quando a gente fala que é 6.750, porque é um valor dividido por 12. Mas se tu for abrir a tua empresa em fevereiro, em junho, julho, aí o que tem que se respeitar é o valor anual, tá bem? O mensal é apenas uma referência. Perfeito. Então, beleza. Isso é uma coisa até legal de falar porque essa restrição aí ela é anual, então não importa tanto se tu estourar. É da mesma forma que a gente encara as faixas tributárias de empresa. Por exemplo, quando eu converso com o meu contador ali para saber como é que andam as coisas, em que faixa eu estou me encontrando, ele dá uma olhada no meu faturamento bruto dos últimos 12 meses.
E é isso que interfere. Então não importa se eu estou no meio de 2021, né? Eu estou em abril de 2021, vai ser visto o meu faturamento de maio de 2020 até abril de 2021 para se encontrar a alíquota que eu vou ter que contribuir. Bem, então é isso principalmente, basicamente, que se difere o MEI dos outros tipos de empresa, tá? Então fizemos um refresh aí no conteúdo, demos uma voltadinha aí a pedido do Josias, é muito legal, a gente compilou isso muito rápido. E bom, acho que daqui a gente já pode partir para o próximo tema, que hoje é o Rodrigo quem traz. É isso aí. No nosso tema de hoje, o que nós vamos conversar e tomara que a gente consiga te trazer um assunto relevante para essa nossa discussão sadia, é sobre o tema pandemia e a inovação que nós precisamos fazer na pandemia. Por quê? Lembra lá no início, quando a gente achou que a pandemia ia durar 3 meses, 4 meses, 5 meses? Que nada, ela continua aí, continua ainda sem uma previsão de término, né? A gente percebe que o número de vacinação tá ficando bastante bacana, tá crescendo, as pessoas ainda precisam se vacinar, ainda precisa de uma política pública que seja mais favorável a isso, porque talvez, vamos ser bem sincero, assim, mas na minha faixa etária mesmo, que eu não tenho muita previsão. Eu não sei quando, eu não sou da área de saúde, nem na linha de frente, então eu mesmo, no meu caso, eu não sei quando que eu vou receber. Então a gente precisa realmente que o país compre, se ele não conseguir, que os estados comprem, enfim, que exista vacina para as pessoas. Aí sim a gente pode pensar em pós-pandemia. Por enquanto é tudo pandemia. E nessa pandemia, quem não se reinventou acabou enfrentando desemprego, crises muito fortes, empresas fechando. Então nós temos dados que são muito interessantes para a nossa área. Por quê? Segundo pesquisa recente que nós vimos, cerca de 700 mil pessoas ficaram desempregadas no último ano. Só que 550 mil entraram com pedido de MEI, né, de novas empresas. Isso é muito bacana porque mostra que muitas pessoas que estavam empregadas tomaram a iniciativa de empreender, de tentar algo. Isso é muito bacana, sinal de que elas tinham ideias, tinham vontades e foram já impulsionadas pela própria crise. Isso é uma coisa interessante. A gente pode pensar em poucos casos, né, onde tu não tem muito como te reinventar. Até tem algumas formas, mas é um pouco mais difícil, como o caso de eventos, por exemplo. Né? É difícil tu reinventar eventos porque tu precisa das pessoas. Né? Tu precisa daquela aglomeração, vamos dizer assim, para tu poder rentabilizar aquele negócio. Então, mesmo que o pessoal no início fazia muita live, né? Hoje em dia nem se vê mais as lives. Não sei se o pessoal perdeu a paciência ou viu que não dá para ganhar muito dinheiro. Não sei, mas o pessoal não está fazendo muito. Porque realmente não tem comparação. E o pessoal que faz a indústria funcionar, né? Que são os holds, são o pessoal, os bastidores, esse pessoal realmente não tem muito o que fazer, está desempregado e procurando novas formas de trabalho. Mas as outras, existe muita possibilidade ainda. Existe muito negócio que pode ser inovado. E não é só porque está na crise que a gente tem que pensar em inovação. Isso é um tema muito pertinente. Todo mundo pode pensar na inovação todos os dias. Porque se não tem crise, tem concorrência. Se tu não inovar, tua concorrência vai. E aí tu pode acabar perdendo teus clientes. Então, partindo dessa introdução aí longa, a gente começa o nosso papo de hoje, Diegão. A introdução é plenamente aceitável porque acaba que as pessoas elas encontram uma dificuldade, uma adversidade e elas tendem a apostar nelas mesmas. A gente já falou disso em alguns programas em relação a essa iniciativa, né, em tomar uma atitude, assim como tu tomou uma atitude numa certa época, na qual tu saiu do local que tu tinha uma estabilidade, né? Tu optou por fazer ali né, um acordo, como a gente fala aí, que tu entra com a bunda e o empregador entra com o pé, e nisso tu ousou ir atrás da tua vontade ali, da tua iniciativa.
hoje isso está numa outra situação, né? Porque muita gente foi forçada a ter essa iniciativa no ano passado e a gente viu muitas pessoas, inclusive, colocando os pés pelas mãos e tentando de tudo um pouco, sem muita consistência. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e já falei isso até para cliente meu, é que precisa ter foco. Porque sem foco, tu não vai para lugar nenhum. Quem atira para tudo que é lado não consegue chegar em algum objetivo, desperdiça energia, acaba colocando suas energias em diversas coisas e não sai do lugar. Uma coisa que eu noto às vezes é que a pessoa começa lá com um negócio, né, com uma empresa, e aí ela começa a tentar atacar tudo. Tá? Ela vai lá, ela começa, vamos dizer o seguinte, meu nome é Diego e eu trabalho produzindo whiskies. E aí o meu whisky, ele tá vendendo ali e tal, só que aí eu começo ali, quando eu apareço vendendo gin também. E aí daqui a um tempo eu tô vendendo cerveja artesanal, e daqui a um tempo eu tô vendendo vinho. E cara, e aí já viu, né? Porque se tu for ver, a única empresa que talvez tenha uma maior variedade de segmentos é a Ambev. E a Ambev só é tudo que ela é, e a Coca-Cola também, né? A Coca-Cola ela é mais para área refrigerante e tal, não vai pro alcoólico. Mas falando nisso, você olha para o tamanho dessas empresas, eles são enormes até entrar num patamar tão grande de poder investir em um outro negócio. Até um amigo brincou comigo essa semana e disse o seguinte: Ah, Diegão, olha, não tô entendendo o que esse BTG Pactual tá fazendo aí. Porque esses caras estão comprando de tudo, tô entrando até em energia, tô entrando em tudo que é setor. E eu falei pra ele, cara, chega uma hora que tu ganha tanto, mas tanto dinheiro, tu tem tanto lucro que tu não sabe mais o que fazer e tu tem que começar a inovar, gerar novas oportunidades de negócio e realocar teu dinheiro para que aquilo gere ainda mais lucro, né? Lucratividade. E quando tu chega num patamar tão grande como um banco de investimento daquele tamanho, tu acaba tendo que agradar acionistas e tudo e tem que apresentar novas alternativas. Então tu tem diversas pessoas que acreditam no teu potencial e investem em dinheiro dela na tua empresa. Mas principalmente, voltando ao assunto de quem é menor, né, de quem está começando, é aquilo que eu estava falando. Você não tem o tamanho do BTG, não tem o tamanho de uma Coca-Cola, uma Ambev. Então por que tu vai sair tentando dar tiro para tudo que é lado? Porque isso mexe muito com a identidade da tua organização também. Porque se tu diz que tu faz isso e faz aquilo, ninguém vai saber o que tu faz no final. Porque às vezes tu é caracterizado por uma coisa para te poder criar nome nela, marca, e depois investir em outra. E quando tu é novo e tu tá jogando, né, tirando para tudo que é lado, é muito difícil alguém lembrar de ti porque tu faz tal coisa. Vão pensar mais em ti como um faz tudo, algum que é bragalho, alguém que tá sempre fazendo algum rolo, né, como a gente fala, ao invés de te ver como uma identidade, como dono de uma empresa. Eu passei essas dificuldades também com a minha própria empresa, com a primeira empresa e tudo. A gente tinha alguns pilares e tudo, mas muitas vezes as pessoas chegavam e perguntavam: Tá, mas o que vocês fazem afinal? E aí a gente pegava e dizia assim: Não, realmente a gente tá tentando falar de muita coisa, tá tentando atacar muita coisa, mas não tem especialidade. E aí tu não é lembrado pelo que tu faz. Todo mundo sabe que tu tem uma empresa, mas basicamente tu tá fazendo de tudo. Então foi uma das coisas que fez a gente até abrir mão, que era a gente tentou até recrutamento e seleção numa época, que não tem, né? Tudo bem, uma empresa de consultoria pode fazer isso aí, mas a nossa consultoria era voltada para outra coisa, outro assunto. Então é isso aí, é só para colocar esse parênteses aí, né, Rodrigo? Sim, Bem não, grande parênteses. não, mas é bem relevante, até porque existe vários negócios de produtos onde o produto precisa amadurecer, ele precisa de um tempo. Claro que uma empresa tipo Coca-Cola, Ambev, enfim, elas têm uma estrutura. Primeiro que elas já possuem
uma relevância tão grande que as pessoas sabem que o produto da Coca deve ser bom. Ah, é da Ambev, deve ser bom, né? Ele já tem esse grande know-how, tem logística de distribuição, eles têm um tamanho que eles podem ter produtos que fracassem. Porque para eles, às vezes, é arriscar. Deu certo, show, não deu, tira e faz outro. Para eles é muito tranquilo. Para algumas pessoas, aquilo é o produto da vida delas. Elas lançam um baita dinheiro daquilo ali e torcem para que dê certo. E é como o Diego falou, eu concordo totalmente. A partir do momento que tu não sabe o que tu quer vender, ou o que tu quer produzir ou oferecer, pode ser que as pessoas também não saibam. E elas não vão te tornar uma referência em alguma coisa. Tu vai ser uma referência de qualquer coisa. E não vai ser lembrado por isso, realmente. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Tem acho que é importante as pessoas terem a ideia do que querem fazer e deixar forte essa coisa, e trabalhar por ela, deixar esse produto bom para tu poder correr atrás dos outros também. Não existe empresa que nasce grande, né? Tu vai construindo e produto também é a mesma coisa, né? Ele precisa desse amadurecimento e até de no início de ter dificuldade, porque tu precisa convencer as pessoas de que aquilo é bom e se as pessoas não conhecem, aí fica mais difícil desse convencimento, né, Diego? Exato, exato. E por conta disso, né, às vezes as empresas não sabem como se posicionar e aí perdem muita identidade, né, não são bem lembradas como deveriam. Quando tu te diversifica tanto e aí ninguém sabe no que tu é especialista, então é muito legal de se falar nisso. Mas É. avancemos, né, no nosso tema. Vamos lá. A gente pode perceber também essa inovação de acordo com as necessidades. Hoje em dia não é uma opção tu te reinventar, é uma necessidade. Porque se tu não te reinventar, tu acaba ficando sem mercado. Aí a gente pode falar em alguns exemplos muito simples, como por exemplo, restaurantes. As pessoas comem, elas não deixaram de comer por causa da pandemia. Elas estão em casa, mas elas continuam trabalhando, elas precisam se alimentar. A gente entende que a comida ela precisa ser feita para as pessoas, mas elas não necessariamente precisam ir no teu estabelecimento. Então, o restaurante que está fechando hoje em dia, ele precisa ter pelo menos tentado ser um delivery, de entrar no iFood, de, sabe, de se permitir se reinventar. Esse tipo de negócio não pode simplesmente fechar sem tentar, eu acredito. A gente até teve hoje um anúncio bem. Não foi hoje, na verdade, nos últimos dias, de uma loja muito conhecida que. Bom, a gente fala, não tem problema. Né, que o Círculos fechou uma das lojas mais tradicionais, que é a da 3 de Maio. E aquilo Bah, ali é uma coisa forte no meu ponto de vista. caramba, Mas muito. ela fechou porque não pode atender, ela só pode entregar os lanches. Por isso que ela fechou. Mas é que o Círculos ele é tão grande que ele tem teleentrega, né, separada, tem o do Alto do Laranjal. Acho que esse tu nem conheceu ainda, Diego. Tem um lá no Alto do Não, Laranjal, sou muito antigo. tem um delivery, a na Deodoro parece que é só o delivery mesmo. Enfim, ela ela não quer dizer que ela tá falindo, quer dizer que ela tá direcionando os negócios dela. Ela está fortalecendo a teleentrega, porque a demanda deve ter aumentado, porque quem gosta, gosta, continua encomendando, continua provando e comendo, enfim. As pessoas continuam gostando e compartilhando experiências, então e continuam falando bem, dizendo para os outros provarem, isso aí continua da mesma forma. Só que eles têm que variar, direcionar melhor esse negócio no momento. Então a gente entende que podem haver mudanças nos negócios. Pode haver restaurantes com muitas dificuldades. Mas se nem tentar essas alternativas, tu não vai querer inovar no teu negócio, aí tu pode condenar o teu negócio, infelizmente. Então esse é um simplíssimo, um exemplo muito Eu, simples, mas que eu acho que pode ser relevante, Diego. eu acho que o empreendedor, tá, o empresário, né, assim como o Círculos, pense bem, né? Eu e tu, nós conhecemos ele desde o trailer ali pela 3 de Maio, ali do lado da Universidade Católica, né, do lado da rádio ali, melhor dizendo. E uma das coisas que diferencia os empresários dos outros é saber observar o ambiente, estar atento às alterações do macroambiente e lidar com as situações
proporcionadas por ele. Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem uma questão sanitária, né, de saúde, aliado à política, tá? Tem a política do governo, tanto municipal quanto estadual. O meu cachorro tá tão alto aí pra ti? É home office, não dá bola. Ah, tá. Tranquilo. Não liguem, pessoal. Meu cachorro tá bem louco, ele é esquizofrênico, então eu vou terminar meu raciocínio aí e baixo meu microfone. Então é o seguinte, a gente tem além da temática sanitária, a gente tem também uma questão política, tá? Então isso é puro macroambiente. Então não é economia em si, vemos desse macroambiente político e sanitário fazendo uma alteração no modo de se trabalhar. Para isso é necessário bolar uma nova estratégia. Então foi isso que o Círculos fez, assim como outros lugares fez, mas também você pode pensar de uma outra forma também, como muitos empresários fizeram. Essa é a minha maneira de atender. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso modificar nada. Quem disse que não pode modificar? Quem disse que não pode ser feito de maneira diferente, adaptado? O Círculos já tinha uma estrutura logística de atendimento ali mais para cima. Era uma casinha, pelo menos que eu lembro, né, de comer ali na frente, porque eu comia no concorrente. Eu lembro que tinha uma casinha que fazia uns lanches para teleentrega. Então, quem já tem uma estrutura logística montada para o momento em que o delivery é imperativo, não tem muita necessidade, nenhum sacrifício. O que se tem é uma readequação, uma redistribuição da operação, o fechamento de locais de atendimento pessoal, né? Atendimento ao público visitante, e inclusive readequações em termos de folha de pagamento. É necessário o número de demissões, é necessário um outro não, tipo né? de investimento. Pode haver realocação, mas geralmente a gente fala muito, né? Tu tens ali 5, 10 pessoas ali que estão trabalhando para atender daqui a pouco, e isso por influência do público externo, e daqui a pouco tu precisa fazer um corte de fato. Mas tu redirecionou um novo investimento para que tu tenhas um canal de atendimento interessante, né? Porque dali tu vai sair, tu vai precisar atender. Daqui a pouco, poxa, eu preciso entrar no iFood, eu preciso ter uma pessoa só para olhar a tela do computador, né? Vai ter uma pessoa para atualizar status de pedido, para fazer esse intercâmbio com o cliente e ficar de olho nisso. Porque aquele tempo de telefone, anota pedido, ele terminou. Hoje a operação é muito mais estruturada, mais controlada também, graças a esses aplicativos ou estruturas que o próprio local implanta. Daqui a pouco um site, ou um app daquele local. O app eu já não acho tão necessário porque é muito complicado alguém baixar um aplicativo de cada lugar. Mas, bem, o que se fala nisso é que um empresário, um empreendedor, ele pode fazer as modificações que são necessárias e que o ambiente gera, o macroambiente empurra isso para ele. Ele tem que saber criar uma estratégia a partir daquilo. Ou, senão, ele vai soterrar e não vai conseguir se virar. E como muita gente fez. Eu não vou, vai passar coisa de 3 meses, 2, 3 meses, vou ficar como eu tô, vou fechar as portas, depois eu volto. E daqui a pouco o cara volta, ele não vai conseguir atender. Já faz 1 ano que está acontecendo a pandemia. Inclusive tem uma pizzaria aqui da cidade, aqui do cassino, na verdade, que diz o seguinte: olha, a gente se adequou bem ao delivery, né? E não temos plano de abrir. Por mais que a prefeitura mande a gente abrir de volta, tá legal, a gente tem menos gente, tem uma folha de pagamento menor, porque não tem tanto atendimento, e a gente está conseguindo dar conta e conseguindo obter o mesmo faturamento não, mas obter um lucro similar ao que a gente tinha quando tinha o local aberto. Então, naturalmente, há 2 lados nessa moeda, né, Rodrigo? E talvez o percentual de lucro dele possa ser maior até, né? Mas é disso que se fala, né? É dessa reinvenção, porque o atendente
por mais que se feche uma loja, ele pode ser um atendente multicanal, né? Ele pode estar ali com um computador atendendo iFood, telefone. ah, Realmente, o próprio Círculos tem um aplicativo, né? E eu, particularmente, eu concordo com o Diego. Eu não gosto de ficar baixando um monte de aplicativo para cada lugar que eu quero. Por isso que o iFood faz tanto sucesso, né? Ele é meio que um centralizador. Embora, infelizmente, alguns lugares botem um preço mais caro por conta da taxa do iFood. E aí não compensa. E eu já percebi isso em alguns lugares, então eu pego meu telefone e ligo. Eu acho mais barato, infelizmente. Mas realmente baixar aplicativos, não acho que seja o melhor caminho. Pesa, né? Então que tu vá no WhatsApp, então, e faça ali, porque hoje em dia, isso aí é até uma coisa não é nem inovadora mais, é tu te encaixar no cenário que está tendo. Hoje em dia, várias lojas já estão atendendo de forma automática, inclusive sem tanta interação humana. Porque o computador, o chatbot, ele é tão inteligente que ele, isso claro, configurado, né? Configurado, que tu consegue mandar mensagens, receber mensagens e a pessoa faz o pedido dela todo por um robô. Claro que esse pedido cai em algum lugar e precisa ser tratado pela cozinha, precisa fazer a logística dos entregadores, maximizar a entrega para diminuir custos, tudo isso tem que acontecer. Precisa dessa operação, nem que seja uma pessoa de logística, né? Mesmo nessas lancherias. Não tem nada de errado nisso. É um novo normal, é um novo mundo que a gente está. A gente precisa se reinventar. Até mesmo, olha o nível que a gente chegou nessa conversa. A gente está falando que lancherias podem ter um agente de logística. Por que não? Ao ponto que eu conseguir maximizar o meu entregador, ele vai conseguir fazer mais entregas, ter menos consumo de gasolina e ser mais produtivo. Pô, isso não é bom? Para que todo mundo vai ser bom. E até mesmo, eu já digo mais, se eu gerencio uma rede do tamanho dos círculos, eu não sei se eu faria uma teleentrega. Claro que é interessante essa proposta, mas de repente, se eu tenho 3 lugares tão distantes e eu tiver 3 pontos de entrega, eu vou ter menos deslocamento em todas elas, porque os meus chamados vão ser direcionados para as regiões e as regiões fazem entregas mais rápidas. Eu não consigo esperar. Tem lancherias que um pouco é por conta da desorganização, mas até pela distância que elas são, que às vezes demora mais de uma hora para vir um lanche pra gente, uma pizza, uma coisa. E eu acho ruim esperar tanto tempo. Teve um dia que a gente teve que esperar 2 horas. Cara, 2 horas para comer, eu não consigo. Se eu ia num local que tinha fila, eu já não gostava. Imagina ter que esperar 2 horas, né? Eu acho que tem tanta opção, tanto lugar bacana, que a gente não precisa passar por isso. E esse lugar que me fez esperar 2 horas eu não peço mais. Porque a experiência que eu tive não foi bacana. Então, Veja que tudo isso faz interessante. parte. Veja que interessante, né? Eu, por ter essas experiências, porque o que acontece? Eu moro no litoral, tá? Cidade litoral, praia. Cara, e no verão é assim, ó. É pesadíssimo o tempo de entrega, tempo de espera. Então eu criei uma cultura assim, ó, sou good vibes total. Eu peço o lanche ali, a pizza, o que for, às 8 da noite, contando com ela 9h30 e quiçá 10 horas, entendeu? E aí eu vou tomando uma cerveja, em paz, que o dia de comer essas bobagens eu tô tomando uma cerveja e tô relaxando. E aí eu já não conto com isso. Mas como tu falou, o tempo de entrega é mega importante e eu vou aproveitar o ganchinho que tu levantou aí, que é uma coisa que eu sempre falei muito para as pessoas, porque às vezes, Desculpa, só um parênteses Diego, claro, no que eu falei. Na verdade, vai. o tempo, ele não é só importante pelo tempo de espera, tá? Mas pela qualidade do produto que está sendo entregue. Ele vai chegar em menos tempos, quer dizer que ele vai vir mais quentinho, mais gostoso. Por isso que tudo faz parte dessa importância do tempo, tá? Não porque o Rodrigo não gosta de esperar. É que às vezes o produto não vem da mesma forma. Às vezes ele vem frio. Isso não é uma coisa que, tipo, o lanche quando veio foi feito rápido. Mas a logística não cooperou, entendeu? Só isso aí. Claro, claro. Não, não, no meu ponto no meu caso aqui é mais em fila, né? No meu caso acaba sendo Uhum. fila. É muita fila de preparo, é muita gente e pouco lugar para atender. Mas uma coisa, um ponto que eu sempre gosto de levantar é como eu trabalhei, comecei minha base é logística. O pessoal sempre acha que logística é puramente transporte. Logística é caminhão, no meu caso, na época, ou é moto, ou é carro, sei lá, o que for. Mas logística
é toda a integração do processo de fluxo de entrada, processamento e saída. Então, basicamente, todo local, toda loja, por mais que seja um comércio, ele tem logística. Então, a logística é o integrador de toda a movimentação que ocorre dentro de qualquer estabelecimento. Como é que uma lancheria trabalha? Entra um pedido, né? É um fluxo de entrada, um pedido, mas para esse pedido acontecer tem que ter uma entrada, uma compra de mercadoria, tudo, etc. Para fazer essa entrada e logo que esse pedido vem, ele entra junto com esse fluxo de compra e de preparo antecipado desses alimentos. Depois ele vai para processamento, né, para preparo do lanche em si, a produção, e depois ele vai para entrega, para a logística de distribuição, que é quando ele vai cair lá para o motoboy, vai ir para um tal endereço, vai ser segregado por bairro, etc. Bem, mas era só para esclarecer um ponto, porque às vezes as pessoas acham que o logística é exclusivamente transporte, e eu vejo muita gente dizer, eu trabalho com logística. Não, você não trabalha com logística, você trabalha com uma parte de logística que é transporte. A logística engloba diversos pontos que vêm dentro de uma cadeia de suprimentos, supply chain. E aí a gente já fala aí de compra, abastecimento, a logística de estoques, armazenagem, que vai colocar essas compras lá, movimentação interna, distribuição e talvez até logística reversa, dependendo do caso. Então, só para deixar isso bem claro, porque muita gente às vezes simplifica a logística como transporte, e é muito legal de tu trazer isso, porque tu trouxe isso para o enfoque de logística como um processo todo dessa lancheria. O pedido chega, o atendente recebe, escalona aquilo, né, direciona por bairro, por região ali da cidade e vai entregar tendo um aproveitamento melhor, tanto da rota de entrega e também otimizando o tempo e tendo esse motoboy de volta mais rápido ainda para a lancheria para fazer uma nova entrega. Então é bem legal a gente falar de logística, porque quando tu pensar no teu negócio, é bom trazer isso daí de uma maneira bem forte. Deixa eu me estender um pouquinho e vou falar só de uma coisinha que eu lembrei, porque tu puxou o assunto. E aí eu lembrei que um amigo meu, que ele trabalha no corporativo do Carrefour, trouxe essa informação. E não é só a informação que o Carrefour adquiriu, as unidades da Rede Big no Brasil, mas a questão que o Carrefour apostou em tecnologia e criou lojas autônomas. Então, lojas que você opera com o aplicativo do telefone, do celular, no smartphone do Carrefour, e as lojas são 100% autônomas, tanto na questão de entrar, escolher produtos, fazer o checkout deles e fazer pagamento. Então você entra na loja, faz tudo, não tem contato. Então isso foi uma dinâmica criada pela rede. Foram duas filiais criadas. Eu até tenho que dar uma olhada aqui onde que são, mas a questão é que a prática, né, se chama Scan and Go, que é uma ferramenta dos mercados autônomos. Então assim, eles já tinham isso, que estava presente em outras lojas, só que no caso da loja autônoma, ela é a principal e única funcionalidade. Chega ali, escaneia os produtos, né? Obviamente, como a gente está no Brasil, esse cara deve ser filmado, né? O consumidor que vai lá nessa loja. E ali tu vai ter o aplicativo do Carrefour, vai escanear tudo. Tu tem que ser maior de 18 anos, né? E porque lá vai estar liberado bebida alcoólica e tudo. E cigarros também. Cigarros normais de tabaco. E porque criança bate em tudo, pega tudo. Exatamente. Então, assim, os pontos que elas estão é um condomínio fechado de São Bernardo do Campo e outra no Centro Empresarial Call, no bairro Brooklyn. Ou seja, né, Rodrigo, isso está à disposição de um público muito restrito e seleto. Que não é um público que queria roubar um mercado, uma pequena filial de supermercado. Ele rouba, talvez se roubar, ele rouba em grandes proporções. Ele não se interessaria em roubar apenas um mercadinho. Então, isso é uma tecnologia legal que o Carrefour traz. É importante a gente desenvolver talvez essas tecnologias em novos mercados, porque é uma forma de tu não ter contato, e isso fica como dica para daqui a pouco tu que tem uma operação que precisa passar por diversas pessoas para acontecer. Tem muitos lugares que às vezes tu vai lá, atende por um vendedor,
passa no pacote, passa na caixa, passa nisso, naquilo. Tu fica lá, né, andando por toda a loja e quando vê tu podia ter uma operação mais, né, direcionada num fluxo contínuo que tu não precisasse te sentir um trouxa dentro do estabelecimento. Fecho por aqui, meu parente. Não, mas é excelente, excelente posicionamento. E eu confesso que eu viajo muito, tá? Então eu convido vocês a viajar junto comigo, tá? Vamos Mas, lá. mas é isso aí mesmo. Eu acredito que no Brasil é muito complicado esse negócio por causa desse envolvimento mesmo ah, de confiança, né? De a gente não saber se pode confiar realmente nas pessoas para isso. Tu pode ver que é ah, muito raro a gente ver alguma coisa nesse sentido, né? A gente viu nessa notícia de 2 lugares, a gente vê em supermercados mesmo, aqui em Pelotas mesmo, tem um que tem caixa auto-service, ou self-service, agora não sei o termo, mas que é automático, tá? Só que tem um cara ali olhando, entendeu? Tem um cara posicionado na frente do negócio para ver se tu tá fazendo direitinho, ou enfim. Não é tão automático assim, porque alguém tá ali de olho. Se tu não Então, tá trapaceando. é. Então, eu consigo imaginar a vida um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Por exemplo, um dos grandes atacados aqui de Pelotas vende os produtos dele pela internet. Tu vai lá, vê o que tu quer e eles vão lá e entregam na tua casa. Esse sistema funciona, é um sistema que funciona, só que ele tem algumas limitações. Tem que ser compras acima de R$ 100, né? Tem alguns regramentos ali que depois os caras vão lá, separam as tuas coisas, colocam numa tipo uma van que tem e vai entregando por aí. Por isso que ele precisa de um alto valor e tudo mais. Eu acho que na verdade ele podia ser um pouco mais simples também. Se a pessoa quer comprar menos de R$ 100, não tem problema, só que ela paga uma taxa de entrega. E essa taxa de entrega, ela é para um entregador, que vai ter ali uma moto com um baú que pode entregar e também deixar na porta da casa das pessoas. Não é uma coisa tão rígida, né? E tu pode deixar isso muito mais fácil, né? Ao ponto que até tu cria entregadores de pessoas que vão lá fazer esse serviço e vão te entregar na tua casa e vão receber também por isso. Então tu consegue aumentar o mercado ainda nesse sentido, tu mantém a praticidade e tu não tem problema com confiança. Tu vai pagar por aquilo que tu está recebendo na porta da tua casa, tu está pagando a comodidade também. Então é uma coisa muito simples de se fazer. É só realmente as pessoas entenderem e acharem vantagem nisso. Se é uma coisa complicada, demorada, custosa, onerosa, as pessoas não vão comprar essa ideia. E aí não vai ser bacana. Mas eu acho legal essas iniciativas, né? Isso pode ser feito num aplicativo de outros supermercados também, que queiram dar essa praticidade para as pessoas, só que ela não pode ficar realmente selecionada para seletos grupos. Ela pode ser popularizada. Se as pessoas querem do jeito delas, beleza, ela pode pagar um pouco mais por isso, enfim, pode fazer de diversas formas. Agora, o próprio supermercado é um negócio essencial que ele não pode fechar e eu acredito que ele ganhou dinheiro nessa pandemia, porque as pessoas ficaram numa loucura de comprar por causa do medo de faltar, né? Que as pessoas saíram comprando de tudo e mantendo estoques altos em casa. Então esse negócio cresceu bastante na pandemia. Então não é que a pandemia afetou a todos. Não, tem muitos mercados que foram bem, estão bem, né? Eles estão crescendo, eles estão alguns até expandindo. O ramo de serviços de internet tem crescido muito, né? O de supermercados, aqueles produtos hospitalares, muito. Então existe uma concentração bem forte aí de negócios que também deram certo e cresceram muito nessa pandemia. E eu já falei demais. Eu acho que as pessoas são loucas pra caralho, né, Rodrigo? Tipo, eu, eu lembrei agora, tu falou que as pessoas foram enlouquecidas pro supermercado. Eu um dos malucos com papel higiênico e álcool gel lotando o carrinho. E eu olhei, eu lembro que eu fui nesse. Que eu não gosto de supermercado, tá? Essas facilidades de comprar online, elas são
maravilhosas para mim. Eu compro muito pela Amazon online, eu fecho compra recorrente ali, tô recebendo pasta de dente aqui, agora até o papel higiênico tá vindo aqui para casa. Que legal. E assim, é, o que eu quero trazer para cá é que, além das pessoas serem muito loucas e estarem lá comprando papel higiênico para um ano de vida, né? Como se fosse com um ano fazendo cocô, eu quero dizer que tem uma outra alternativa que foi gerada nessa época, que o nome é Personal Shopper. E são empresas, se eu não me engano, era até um aplicativo que tava que era tinha essa utilidade assim. Você ia lá, comprava, fazia uma lista de compra do que queria e essa pessoa, esse aplicativo ia direcionar uma pessoa para fazer essa compra tua e levar até a tua casa. Então, eu não sei bem como é que funcionava. Eu vou até dar uma zapeada agora aqui no computador e pesquisar o que que é. Uhum. Mas eu lembro que se criou isso aí também. Foi uma alternativa criada com a pandemia, que era uma Deu pessoa que uma. iria fazer toda essa logística aí, essa compra no supermercado, ia trazer para tua casa e tu ia ter um custo de conveniência ali, mas que ia ser muito vantajoso, né? Sim. Eu me lembro que essa ideia também ela partiu muito das pessoas que estavam com. ah, estavam com cuidado com os idosos, né? Então, muitas pessoas se ofereciam para fazer compras, porque a gente entendia, né, que as pessoas mais idosas eram os que tinham mais probabilidade de pegar essa doença, enfim. Então, essa onda de carinho, vamos dizer assim, começou muito, muito forte. Mas o que que acontece com isso, né, Diego? Isso é uma coisa muito comum, dessa coisa das pessoas terem essas compras de papel higiênico enlouquecidas, porque quando a criança é pequena, ela tem medo de escuro, né? Quando ela cresce, ela também tem medo de escuro, né? Muitas pessoas continuam com medo do escuro. E nós somos. Eu até ouvi uma coisa muito parecida com isso hoje. E nós também temos medo do escuro, só que de uma forma um pouquinho diferente. A gente tem medo do desconhecido. Quando a gente não sabe o que pode acontecer, nós ficamos com medo. A prefeitura decretou vários lockdowns aqui em Pelotas mesmo, e na sexta-feira os supermercados e atacados estavam lotados, porque o senso de escassez é uma coisa terrível. Acontece aglomerando também muitas pessoas por conta disso. Não, no meu ponto de vista, não foi muito inteligente da prefeitura fazer esses lockdowns, porque acaba concentrando pessoas num curto horário, que é depois do trabalho de sexta-feira, até as 8 horas, que era o horário máximo para fechar. Então não me pareceu uma boa ideia. E as pessoas, quando desconhecem de algo, elas temem. E o coronavírus é isso, né? É o desconhecido. A gente ainda não domina ele, não sabe tudo sobre ele. Existem várias outras cepas agora que desafiam a ciência e os médicos. Inclusive os médicos estão perdidos, porque influência política ou não, alguns indicam um tratamento, outros indicam outro, e as pessoas ficam no meio sendo cobaias. Então, isso aí é uma coisa que também acaba nos afetando nos dias de hoje, digamos. Cara, e te digo mais, até é importante deixar isso detalhado, os velhos estão se vacinando, né? Então, o idoso está conseguindo acesso à vacina aí, a gente já chegou na faixa entre 65 e 60, então a vacina é decrescente. Então, assim, antes de qualquer coisa, quem está vacinado não necessariamente não pega o vírus, tá? Não pode transmitir. Então, assim, se uma pessoa está vacinada, diz para ela que não voltou tudo ao normal, porque nem todo mundo não teve acesso à vacina. O dia que todo mundo tiver vacinado, talvez a gente possa conseguir andar sem máscara de novo, 100%, voltar ao normal. Então não seja um cretino. Talvez seja muito difícil ter um velho ouvindo aqui o nosso podcast, ou se ouvir, por favor, converse com seus amigos, ou tome essa atitude para si, ou orienta o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, e diz que é muito importante que não circule normalmente agora, porque quase ninguém teve acesso à vacina, é uma pequena parte da população.
E a E na gente primeira torce. ainda, né? Primeira dose Exato, ainda. primeira dose. E a gente torce que isso chegue o quanto antes em todos os outros, sabe? Eu não. Eu, para te falar a verdade, eu nem espero me vacinar em 2021 ainda, Pois é. né? Porque a gente é muito jovem, ainda bem, né, Rodrigo? A gente tem 32 anos e a gente talvez não se vacine agora e a gente tem um cuidado maior e tudo, a gente tem muita pessoa para muita gente na nossa volta para cuidar e respeitar. Então faz muito sentido que não se tome a vacina e saia por aí, ah, tudo normal de novo, vida que segue, não vou usar máscara. Não, não, por favor, respeita e vamos adiante. E assim, Só um já que detalhe, Diego, desculpa, só claro, para aproveitar esse gancho aí. não, Na chegando lá. verdade, eu vejo que as pessoas condicionam muito o comportamento baseado em vacina. Eu já penso por outro lado. Talvez por isso que eu bata de frente com muitas outras pessoas. Para mim, não é importante a quantidade de pessoas vacinadas. Claro que é ótimo. Mas temos que ficar atento à quantidade de leitos disponíveis. Porque enquanto os leitos não baixarem, do que adianta a gente ter uma vida, entre aspas, normal e sair para festa? Não adianta. A gente não tem capacidade médica que aguente uma outra variante do vírus. A gente não tem estrutura ainda que suporte um agravamento disso. Então, assim, ó, a gente não tem disponibilidade médica. Médicos já não tem como aumentar os leitos por causa de muitos médicos que não querem também trabalhar na linha de frente, enfim. Não tem estrutura física. Os medicamentos de intubação estão acabando. O Brasil é fantástico, até isso está acabando. Então, não é uma estrutura tão maleável que tu possa aumentar de acordo com as necessidades. Não, a gente tem limitações. Tem pessoas morrendo porque não foram atendidas. Isso é terrível. Então a gente tem que respeitar esses números também, né? Vacinados são muito bons, mas os hospitais têm que estar liberados. É, a gente chegou a 4.000 mortes por dia já e não cabe a Records. mim, não cabe a mim fazer julgamento aí se as pessoas não morrem mais de outra coisa, se as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Eu acho isso muito leviano, inclusive, para mim, o que cabe é avaliar os dados e o que está dizendo é que mais de 4.200 pessoas morreram em função da Covid-19. Então, eu acho extremamente responsável da nossa parte não questionar e cuidar da nossa vida, cuidar da nossa proteção e da proteção para com os outros, tá? Isso Então, aí. não é hora de questionar e querer, não, porque não, ninguém não se fala em mais nada, agora só se fala em Covid. Cara, só se fala em Covid porque é aquilo, é uma doença bumerangue, ela bate em ti, ela pode não funcionar, daqui a pouco ela volta e pode te agredir de alguma forma. Então, todas as pessoas que eu sei que passaram por alguma dificuldade maior, elas estão voltando com sequelas, né? Seja de uma simples ventilação, de uma intubação, de um estado mais crítico. Então vamos respeitar e ponto, tá? Não tem muito o que discutir. Vamos respeitar a dificuldade que a gente tem, a crise que a gente enfrenta e vida que segue, né? Mas assim, geralmente oportunidades se geram a partir de novas perspectivas. E essa questão de auxiliarem os mais idosos a fazerem as compras e tudo, gerou essa profissão, trouxe um novo enfoque para essa questão do personal shopper. E eu estava até dando uma olhada aqui, ele serve até para comprar de tudo, até coisas importadas. Essas pessoas podem ser contratadas. É uma coisa ainda maior. Eu estava vendo isso apenas como supermercado, mas daqui a pouco foi um apelo bem direcionado à pandemia. Mas é isso. Há também essa possibilidade que trouxe, além de mercados autônomos, temos os personal shopper e isso são serviços criados, né, derivados de uma necessidade nova que surgiu, que é a necessidade de isolamento e atendimento em casa. É isso aí. E o mercado mudou um pouco o conceito, né, das pessoas, porque a partir do momento que elas estiveram mais em casa, elas tiveram necessidades maiores nas próprias residências também. Então, aquelas pessoas que de repente não estão vendo, pô,
Eu trabalho com móveis, por exemplo, e o negócio ele tá ruim. Mas tu já expôs o teu negócio na internet, por exemplo, para chegar nas pessoas as coisas que tu tem? Porque agora é o momento que as pessoas estão vendo que tem algumas, entre aspas, deficiências em casas, né? De repente, meu sofá não é tão bom para trabalhar, minha mesa para trabalhar não é tão bom, enfim. E tu precisa reinventar o teu espaço de trabalho. Precisa adequar ele. Então também é um negócio que tu pode ter ainda uma, uma inovação, né? Para tu conseguir não é nem outros Outros clientes, públicos, mas né? atender de outra forma, né? Até as pessoas podem ser as mesmas, mas que elas sejam atingidas de outra forma, que elas te vejam na internet, e aí vai um pouco de marketing também, né? Se as pessoas não estão mais andando na rua e vendo a tua fachada, é sinal que a tua fachada tem que estar na internet, tem que estar visível aos olhos dos outros. E às vezes uma propaganda, até de televisão ou de outro lugar, não é uma mera propaganda, é a forma que a pessoa tem de se lembrar de ti, né? De repente perceber que tu continua trabalhando, que tu tá ainda oferecendo teu produto e tu tem que chamar as pessoas pro teu negócio. Só voltando ao assunto que a gente falou um Só não pouquinho antes. coloca, só não coloca na OLX porque os caras vão te oferecer lá duas galinhas, duas ovelhinhas, uma égua prenha, né? E vão querer trocar, fazer qualquer negócio. Então, o É, OLX é meio deep web do comércio, sabe? tu sabe qual é a comparação que eu vejo muito no OLX, no Facebook? Um novo camelô da vida. Sabe por quê? O que tem de pessoas indo no AliExpress, no Shopee e comprando, importando coisas e colocando à venda nesses lugares é impressionante. Se alguém já se perdeu nesses sites ali, eu facilmente, de vez em quando, eu me perco mesmo. Porque tem tanta coisa barata nesses lugares. Claro que tu tem a importação, que demora e tudo mais, enfim. Mas olha, é interessante, Diego. Tem uns valores bem baixos ali que o pessoal coloca, às vezes, para vender no Facebook ali, um smartwatch, enfim, de tudo. E tem pessoas trabalhando com isso, né? O Só novo não camelô. vai, só não vai na Wish que dá problema às vezes, sabe? Tipo, tu compra É? uma coisa e recebe outra, né? Nossa. Nesse eu nunca fui. Eu até comprei recentemente na Shopee, só que não chegou ainda, não deu tempo. Comprei umas bobagenzinhas assim, mas Não pra passou na mim, receita. nem vi ainda o que deu. E eu sei que até na Americanas eu fiz uma compra e tá vindo da China. Então até os sites grandes estão meio que interligando aí os negócios da China, né? Mas faz parte, isso aí é inovação, é adequação e tá tudo certo. Exato. Até uma questão rápida aí que me ocorreu agora, falando em coronavírus aí, restrição, barramento, estratégia, o que fazer, o que não fazer. É o que aconteceu agora com o meu time do coração, que ele ia jogar no Equador. E o Equador está com barreiras aí para brasileiros, principalmente em relação ao Covid. Então foram alguns dois casos descobertos, um terceiro talvez esteja descartado. E eles foram impedidos de ficar no Equador e jogaram lá, inclusive foi transferido lá para o QG Comebol lá no Paraguai, o jogo. E o mais importante de tudo, o que está acontecendo é que tem muitas fronteiras fechadas para brasileiros porque o Brasil conseguiu, parabéns, tá? Gostaria de parabéns políticas públicas de saúde, Ministério da Saúde que tem um milico lá que não sabe nada de saúde, Agora trocou. já É. teve, né? Hum. Tava ali, ficou um baita de um tempo, que dizia amém para tudo, mas queria dizer que meus parabéns aí, a gente se tornou um epicentro da doença e, claro, pelo apelo que o Brasil tem como consumidor de futebol, etc., talvez não sejamos prejudicados, mas quando isso ocorreu, isso eu ouvi em outros programas aí, para dar o crédito, se eu não me engano, eu vi até no Bola nas Costas, como isso aconteceu no México, como era um convidado da competição, o México acabou saindo da competição, sendo desconvidado por ser um epicentro da gripe aviária, se eu não me engano, alguns anos atrás. Isso em Gripe suína, acho que 2009, era. talvez. Gripe suína, obrigado. Isso.
Rodrigo. Então, talvez não aconteça com a gente, mas fica de lembrança aí que o país está começando a ter fronteiras fechadas para isso, e essa questão sanitária gera uma necessidade de estratégia. Daqui a pouco a gente vai ter que mandar nossos jogadores para fora, reunir eles todos todos os jogadores das equipes em um lugar, criar como se fosse uma Copa em um único país e, né, isolar as pessoas para fazer os jogos por ali. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue fazer Libertadores dessa forma, longe da doença, sem perder o entretenimento, né? Mas só para fazer um ganchinho aí de um assunto importante, tratando da doença e também a necessidade de uma nova estratégia para não se perder uma outra fonte aí de receita, uma outra economia que é a do esporte, né? Que é desse business aí. E para quem gosta de número, no Brasil hoje morrem mais pessoas em uma lista do que os 9 próximos estão nessa lista. Ou seja, é um número realmente muito grande, né? Não é legal isso, não é um número bacana, longe de ser um orgulho isso para o país, mas realmente não é não é normal, né? Que acho que, se não me engano, 2 países só no mundo aceitam turistas brasileiros, uma coisa assim. Então é porque realmente não está sendo bem visto essa o jeito que o Brasil lida com o vírus. Não é legal, isso aí a gente sabe. E, e não é um posicionamento político. Eu vejo muita gente politizando essas coisas. Não existe política em querer preservar vidas, né? Isso aí não pode ser transformado numa rixa política. Ah, porque não tem nem porquê. Isso aí realmente é uma necessidade agora, urgente, de que a gente possa resolver isso da forma mais rápida possível. Mas é Temos só um mais um cuidado desabafo. com a vida, né? Temos um cuidado com a vida. Com Não certeza. importa de quem, não importa se é vermelho, verde, amarelo, azul, 17, 13, não importa. Eu me preocupo com a vida. Então, antes de qualquer coisa, de ser de tal lado ou do outro, eu me preocupo com a vida. Até não tenho lado porque enchi o saco já de ficar me posicionando ou achando. Para mim a coisa ficou tão. Perdeu tanto sentido essa busca por uma luta política, uma certa igualdade, uma evolução. Acho que ninguém está preparado. Já falei isso para ti, talvez, Rodrigo. Não Uhum. sei se foi aqui no podcast, mas para mim é coisa de 100 anos ainda para cima. Para isso começar a se ajeitar, para a democracia começar a fazer algum sentido e parar de ser uma coisa de estádio, de coliseu. Uns de um lado, outros do outro, torcida e tal. Não, para mim não serve torcida. Eu torço pelo Brasil. Minha torcida é pelo Brasil. Claro, só falando brevemente também, para a gente não estender muito nesse assunto, mas o, o, o Brasil hoje ele é meio que dividido em 2 lados, né? Ou tu é um ou tu é outro. Não, e eu não sou nenhum dos 2 lados. Eu não acho que um tá certo e que o outro tá certo, ou que um tá certo. Não, eu não tenho esses lados porque para mim os 2 lados são extremos. Eu acredito no equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio pode salvar. E eu não estou falando de acreditar em alguém, não. Porque eu gosto muito de política, eu me interesso pelo assunto, mas quanto mais eu conheço, menos eu gosto dos políticos. Porque eu já tive a oportunidade de vivenciar um cenário baixíssimo, assim, pequeno, de vereança, de vereador, e perceber que se tu queres te candidatar a vereador, tu já precisa te corromper aos teus ideais, aos teus valores, então isso não está certo. Isso, claro que foi um caso, não estou dizendo que todo mundo é corrupto, mas se percebe hoje em dia que para tu querer algo, tu tem que ceder a algo, e isso é da cultura brasileira. O Nós não brasileiro, assim, somos passadores de pano, tá, gente? Só isso. não. Só para deixar claro. Mas a cultura é isso, tudo tem um jeitinho, uma vantagem, pagam a mais aí para te conseguir, contrata a empresa do fulano, porque a empresa do fulano é quem a gente libera, é para quem a gente autoriza serviço. Então,
É isso, meu povo. Precisa de uma mudança cultural muito grande. E antes de tu pensar que a gente está falando de política aqui, é questão de comportamento, é questão de história, cultura brasileira. Só isso. É isso aí. A gente torce para o brasileiro, para que o brasileiro possa sair dessa crise, possa prosperar, empreender, aprender com tudo isso, né, e transformar vidas. Porque na verdade ele quer apenas, na maioria dos casos, se sustentar, sustentar a família, proporcionar um conforto para sua família, e é isso que a gente acredita, né? Que as pessoas, todas elas que querem empreender, elas estão ali para transformar vidas. Né? Então, que a gente possa contribuir com algo, né? Esse é o nosso desejo desde o primeiro podcast, desde o primeiro episódio da primeira temporada, né? Que a gente possa contribuir em alguma sacada, alguma ideia, alguma coisa que, né, que te chame a atenção e que tu possa parar e pensar. Né? Quem sabe a gente pode te dar uma dica que te ajude no teu negócio e aí a gente vai estar totalmente feliz, né, Diego? Acho que esse é o nosso objetivo aqui. Com toda certeza, a gente chegou aqui com, primeiramente, ali nos primeiros episódios, nosso objetivo era trazer de forma simples, prática, para os nossos amigos que gostariam de empreender, que gostariam de começar alguma coisa ou ter alguma iniciativa, trazer, mostrar caminhos, mostrar os nossos acertos, nossos erros, mostrar embasamento. E esse sempre foi o nosso propósito principal. É que aquilo, né, o podcast acaba se misturando muito com o nosso momento de vida. E pelo fato da gente estar encarando esse momento, obviamente, talvez o podcast foi trazido pela pandemia também, que bom que ele pôde nos unir, mas é muito importante para nós tá passando uma espécie de conhecimento, daqui a pouco abrir teus olhos para alguma coisa que não vê, assim como tem o Josias lá que assiste todos os programas no YouTube e faz questão de estar presente com a gente. Tem outras pessoas que comentam, pô, eu gosto bastante. Ah, não sabia que vocês apresentavam um podcast, que tinha um podcast, vou ouvir. Então, assim, são essas pessoas que motivam a gente a chegar aqui e falar desses assuntos, a mostrar que a gente está preocupado não só com a questão de um negócio, de uma empresa, de um setor, de dar dicas, mas que a gente entende que a gente vive um cenário difícil, de políticas complicadas, de saúde, e a gente traz isso para cá porque nada mais é que realidade. Isso faz parte do dia a dia, né? Hoje é 8 de abril, tá? E a gente está trazendo esses dados porque estão frescos na nossa cabeça e a gente está trazendo muito cotidiano. E 8 de abril de 2021, tá? Porque daqui a pouco a pessoa está ouvindo 2023, 2024, e já é uma outra situação. Espero eu que essa pessoa nem precise usar mais máscara. Te desejo tudo de melhor aí, pessoal do futuro, né? Diego e Rodrigo do futuro. Tinha até um cara que falava isso, isso era numa série How I Met Your Mother, é, e aí os caras falavam assim, não, que estavam conversando e tipo, chegou uma questão difícil de resolver, deixa pro Marshall do futuro, deixa pro Ted do futuro resolver. E era muito legal de ver isso porque era uma forma deles pegarem uma situação que não tinha resposta naquele momento e deixar para resolver lá na frente. E não vou te dizer que está errado, porque muitas vezes eu faço isso. Existem coisas que eu não tenho a resposta num primeiro momento, num determinado momento, e o que eu faço é o seguinte: eu pego e digo assim, eu vou deixar o tempo, as pedras rolarem, para que no futuro eu tenha a resposta certa, adequada. Então, o que eu não sei responder agora, eu deixo para o meu futuro para ser respondido. É isso aí. Nem sempre a gente vai ter as respostas, né? A gente só não pode deixar de tentar. Isso aí é o que a gente quer deixar sempre presente no nosso, na nossa fala, né? No podcast, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido com aquela ideia. Então, se de repente tu estás com a ideia de que tu queres fazer algo diferente, tu nunca tu vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso a gente já conversou. Então, se tu quer algo diferente, faz alguma coisa diferente, para que tu tenha um resultado diferente. Senão, tu vai continuar fazendo as mesmas coisas e colhendo as mesmas coisas.
vai É bater isso que a gente cabeça. deseja. Exatamente. Mas o tempo corre, Diegão. É, cara, e a gente chegou, eu não acredito, mas a gente já tá com 1h05 de programa praticamente. Isso E, aí. cara, assim, ó, como toda a nossa resenha, como todo o papo que a gente sempre teve, né, Rodrigo, na vida, Uhum. a gente sentava pra comer bauru e ficava 2 horas falando direto, de boca cheia, igual. E a gente conseguia ter uma resenha muito interessante. E a ideia do podcast foi justamente isso, porque a gente tinha essa possibilidade e a gente tem essa fluência em conversar. E Mas eu foi vou uma das dizer uma melhores. coisa. Eu vou dizer uma coisa. Fala. Quando a gente teve a ideia, a gente teve uma. Acho até que foi eu que te falei uma coisa. Bah, eu acho que é legal, porque como tu estás agora com teu negócio nesse momento e eu tô trabalhando empregado, a gente vai ter opiniões contrárias. Então vai ser legal esse debate. Cara, a gente não discorda de nada. Que A gente merda, tá né? sempre concordando, cara. Nosso Tu, pensamento é muito parecido, Diego. tu Não deu. sabe, tu sabe que o problema é que às vezes quando eu ouço podcast, porque não basta fazer, eu tenho que ouvir pra ver onde eu tô acertando, errando, etc. Eu pego Show. e digo assim, porra, mas a gente não tem uma coisa que eu pare ele e diga assim, pô, não tá rolando, não tá certo, não concordo. E assim, pessoal, pra ti que tá ouvindo, cara, não teria problema nenhum eu pegar e parar o Rodrigo, daqui a pouco eu parar o Sim. raciocínio dele e contrariar. Porque ele não se sentia mal e eu não me sentia mal dele fazer a mesma coisa comigo. Então, Sim. realmente, a gente bate de raciocínio. Se tu tá concordando com a gente, eu tô preocupado, mais preocupado ainda, porque eu tenho medo que a unanimidade é burra, mas daqui a pouco a gente tá pensando a coisa certa mesmo. Então, assim, não concorda também, fala pra gente, ó, pessoal, não achei legal, não concordei, tô dando feedback aí e tudo. Não tem problema nenhum, a gente talvez leve pro próximo programa, discuta, e é assim que a gente faz, porque pra nós a vida é fácil, simples e a gente quer melhorar a vida de todo mundo. Isso Ah, aí. e bem, né? E falando nisso, a gente chegou até aqui, desenrolou aí 1 hora de programa, assim como a gente desenrola mais de 1 hora, quase sempre. E eu agradeço porque chegou até aqui. Tenho certeza que foi importante para ti, embora a gente tenha dado uma falada em assuntos diferentes, diversos aí no final do programa. É muito importante para nós também trazer esse tipo de situação para que te ajude a raciocinar e ser mais crítico no teu dia a dia. Agradeço muito. A nossa rede social, o Instagram, é @churrasquinho de gato podcast, que tá mais aparecendo o rostinho do Rodrigo, ele tem atualizado a rede lá, inclusive quando lança episódio. O e-mail é churrasquinhodegatopodcast@gmail.com. Estamos nas maiores e melhores plataformas de streaming, tanto de áudio quanto de vídeo, YouTube. E, Rodrigo, seu último recadinho para o nosso povo? Valeu, meus queridos. Até a próxima. Não te esquece. Logo, logo a gente vai estar com outro assunto e a tua participação ela é fundamental, é muito importante. Comenta, fala com a gente aquele assunto que tu gostaria, aquela ideia que tu tá tendo. De repente a gente pode te dar alguma sacada aqui que vai te ajudar. Então, fala conosco. Não entendeu alguma coisa? Ficou com alguma dúvida em outro programa? Quer trazer alguma coisa que tu sentiu falta em algum programa do passado? Coloca para nós aí que a gente vai discutir no início do programa, que nem agora a gente falou no início desse, sobre MEI, CNPJ, etc. Isso aí. A gente está aqui para ajudar, tá bem? E agradeço muito para quem chegou até aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Tudo de bom. Falou. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.